Graça e paz, irmãos. Quantos querem completar a missão? Amém. Ah, foi fraco. Quantos querem completar a missão? Vamos completar a missão? Então olhe para ser, irmão, e diga assim: vamos completar a missão. Aleluia, irmãos. Há um chamamento para a igreja do Senhor. Hoje é dia de alegria. Hoje é o dia de nós ficar motivados. Hoje é o dia da abertura de missões mundiais. Trazer novamente à nossa memória o nosso compromisso que nós temos com a obra missionária. Ah, irmão, é motivo de nós estarmos felizes diante do Senhor e sairmos daqui empolgados. Aleluia! Hoje não é dia de nós estarmos talvez dizendo: será que é um peso que está vindo sobre a minha vida? Não. É um dia de alegria, porque esta missão foi dada a tantos outros atrás, e no seu tempo, na sua geração, eles completaram a missão, e chegou o Evangelho de Cristo até nós, aleluia. Mas o bastão foi passado, e agora esse bastão, Baal, está em nossas mãos, está na mão de cada um de nós, para que nós possamos cumprir esta missão que o Senhor estabeleceu para a sua igreja e para as nossas vidas. Meus amados irmãos, hoje é o primeiro dia da semana e eu tenho certeza que esta semana será uma semana abençoada em nome de Jesus. Nós iremos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas, nós iremos receber a proteção de Deus, iremos receber o cuidado dele durante toda esta semana. É assim que eu creio. E assim que eu sei que irá estabelecer na minha e na sua vida, se você crê em nome de Jesus. Então vamos declarar, diga: esta semana será uma semana abençoada, porque Deus já começou a me abençoar. Amém, meu irmão? Que bom nós estarmos reunidos com a igreja do Senhor aqui, com a parte do povo de Deus. Que bom ter você aqui esta noite, que bom ter você, que hoje nós não podemos somente nos limitar a este momento de culto, mas provavelmente tantas outras pessoas que irão se conectar através da transmissão posteriormente a este momento. Que você também seja abençoado em nome de Jesus. Que bom ter a presença de Baal aqui, que está esta noite aqui, veio de Mangabeira, e para nós é uma alegria tê-lo aqui também, essa noite conosco. A nossa irmã Marlene, que está ali também. Que coisa boa nós estarmos reunidos aqui esta noite para celebrarmos ao Senhor. Mas nós estamos sendo desafiados esta noite, nós estamos sendo desafiados a completar a missão. E por que nós precisamos completar a missão? Porque em nossas vidas tem ciclos da nossa vida, e muitos ciclos das nossas vidas, e nós precisamos viver ele cada momento. E por isso, antes de começar a falar daquilo que o Senhor reservou para nossas vidas essa noite, eu queria pedir ao irmão Maurício que soltasse um vídeo, para que nós pudéssemos esta noite trazer à nossa memória o que é o ciclo da vida e daquilo que está para acontecer no futuro também, porque esta é uma promessa de Deus para a vida de toda a humanidade. Já parou para pensar que todas estas pessoas já partiram deste mundo? Nenhuma delas está mais no nosso meio. Viveram, trabalharam, correram atrás dos seus sonhos, foram felizes, porém tudo se foi. E você aí pensando apenas nas coisas desta vida, como se nunca fosse acabar. Que loucura! Assim como essas imagens, daqui 100 anos, ninguém que assiste este vídeo estará vivo.
Somos apenas mais uma geração de tantas que já passaram por este planeta. Em média, a cada ano falecem 56 milhões de seres humanos. Muitas destas mortes ocorrerão longe, outras ocorrerão entre nós. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. A vida é uma chama frágil. A qualquer momento, sem aviso prévio, pode se apagar. Mesmo que o homem chegue aos 100 longos anos, isso é nada. Longa mesmo é a eternidade, pois lá não se contam os dias, meses ou anos. A vida na eternidade jamais terá fim. Mas é essa eternidade que o ser humano mais ignora, e vivem a vida como se fosse só aqui. Uma coisa é certa: todos os que partiram passaram para a eternidade, com Deus ou longe dele. Não vale a pena gastar o breve tempo que temos aqui nesta terra com aquilo que é momentâneo e passageiro. Tudo passa e se acaba numa velocidade assustadora. Vemos as pessoas na corrida pelo corpo perfeito, nas propostas de enriquecimento rápido, tudo para depois ostentarem em suas redes sociais. Mas quando a morte chegar, e vai chegar, o que valerá tudo isto? O único bem que você levará desta vida é a sua alma. Quem investe no futuro da sua alma tem mais prazer no que lhe aguarda do que nas coisas insignificantes deste mundo. Imagine passar a eternidade com Deus, num lugar sem dor, nem lágrimas, nem lembranças do passado. Agora, não queira imaginar o que é passar a eternidade longe dele, num lugar onde só há choro e ranger de dentes. Valorize mais o que é eterno, não o que é terreno. Tenha convicção sobre o destino da sua alma na eternidade. Não viva um só dia sem ter certeza da sua salvação. Faça isso agora, porque sua vida está passando. Vamos completar a missão. O texto da mensagem desta noite, ela está baseada em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 11 ao 25. Nós iremos fazer menção de alguns desse texto. E essa mensagem, ela foi sugerida pela Junta de Missões Mundiais. E nós queremos tomar como base ela, daquilo que o pastor Silvani Silva escreveu para que a Igreja de Cristo pudesse estar refletindo durante esse tempo onde nós iremos viver. E ele diz assim no seu tema: a vida que vale a pena ser vivida. Será que nós estamos vivendo a vida que vale a pena ser vivida? Porque se nós pensarmos no ponto de vista esta noite, de que nós já fomos alcançados por Cristo, mas também pensarmos que nós precisamos cumprir uma missão, nós precisamos compreender diante disso, meus amados irmãos, que nós temos uma caminhada de vida cristã, e esta vida cristã, ela precisa estar baseada segundo a palavra de Deus. Interessante que lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 11 ao 25, o chamamento desses tópicos, ele vai dizer que a vida exemplar cristã,
ela tem deveres com os crentes, com as autoridades, ela tem dever com a prestação de serviço, e ela tem um dever com uma outra pessoa, ou querendo dizer, com relacionamento com as pessoas, e não somente com as pessoas de dentro, mas também as pessoas de fora, por causa do nosso testemunho cristão que nós precisamos dar. Por isso, meus amados irmãos, esse chamamento para que nós vivermos uma vida que vale a pena ser vivida, não somente da forma como nós pensamos ou imaginamos que deva ser. No vídeo que nós acabamos de ver e refletir provavelmente acerca de muitas coisas em nossas vidas, e lembranças talvez que você tenha na sua memória de alguma dessas pessoas que aí passaram, que talvez você muito tempo parou na frente da televisão para assistir algum programa, para sorrir, para se divertir. Em algum dos momentos, se eu perguntasse aqui esta noite acerca de algumas dessas figuras, nós teríamos alguns casos para contar, algum momento de diversão para contar que houve através desses personagens aí apresentados. Mas será que esses que ali estavam viveram a vida que deveria ser vivida diante da palavra do Senhor? Esta é uma reflexão, meus amados irmãos, que nós precisamos verdadeiramente fazer todos os dias. E por isso, para evitar o erro da salvação de muitas pessoas que nos dias de hoje vivem, elas vivem não pelas obras, mas nós caímos no erro oposto da salvação sem a obediência. E é por isso que nós precisamos viver uma vida onde nós fomos salvos pelo Senhor, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, no dia que nós entregamos a nossa vida para Ele. Mas nós precisamos obedecer a sua palavra. A igreja do Senhor precisa obedecer a palavra do Senhor. A submissão, meus amados irmãos, é uma evidência da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. E uma prova da obediência é nós vivermos aquilo que Deus quer para nós. Por isso que no texto que nós iremos pensar esta noite, ela aplica quatro coisas na vida cristã. Primeiro, que nós somos cidadãos dos céus. E esse cidadão do céu precisa ser trabalhador no reino de Deus. Vamos dizer junto, diga assim: um cidadão do céu precisa ser trabalhador. Aleluia. Precisa cuidar daqueles que são seus, da casa. Ele precisa, meus amados irmãos, cuidar do seu cônjuge. Ele precisa, meus amados irmãos, ser membro de uma igreja local, para que esta missão possa ser cumprida para a glória do Senhor. Eu ouvi muito deste que nós iremos falar, e o pastor Silvani Silva traz como reflexão para missões mundiais muito daquilo que nós temos falado nesses últimos dias, muito daquilo que nós como igreja temos pensado e meditado nos últimos dias. Eu penso que o Senhor, Ele quer nos levar, meus amados irmãos, para uma mentalidade para que nós possamos ser aperfeiçoados na palavra do Senhor e vivermos esta palavra, para que essa palavra possa gerar vida em nossas vidas e vida em outras vidas para a glória de Deus. Portanto, a primeira coisa que eu queria pensar com você esta noite é que nós precisamos viver uma vida como estrangeiro e peregrino aqui neste mundo. A vida que vale a pena ser vivida é com esta consciência, que eu sou estrangeiro nesta terra, eu sou peregrino nessa terra. A minha vida não está somente voltada para aquilo que eu vou construir aqui nessa terra, mas daquilo que eu estou construindo para a eternidade. Será que você tem vivido essa vida como peregrino aqui nessa terra? Como é que você tem vivido a sua vida? E aí, 1 Pedro 2, versículo 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais,
que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Aleluia. Em outras versões, ela está dizendo assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, para que não vivais as paixões, nem façam guerra, mantendo exemplar o vosso proceder no meio dos gentios, para que eles possam nada falar de vós, mas quando observar, eles observem as boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação do Senhor. Meus amados irmãos, peregrino e estrangeiro é classe de habitantes local sem pleno direito e cidadania. O grande problema da humanidade, o grande problema nosso nos dias atuais, ainda estamos e sendo aperfeiçoados no caminho do Senhor, nós queremos viver como cidadãos deste mundo. E se nós queremos viver a vida que vale a pena para que nós possamos cumprir a missão, nós precisamos compreender que o nosso tempo aqui nessa terra é limitado. Por isso que o vídeo que nós acabamos de assistir mostra que ainda que você complete 100 anos de idade, chegará o tempo que vai chegar o seu fim aqui nessa terra. Esta geração, ela vai passar. Por isso, tudo que nós fazemos aqui nos dias atuais, nós não iremos levar para a eternidade. Por isso que o nosso maior empenho, o nosso maior esforço tem que ser naquilo que nós iremos levar para a eternidade, porque Jesus está voltando e eu vou morar com Ele. Se você vai, dê glória a Deus também. Então você precisa, irmão e irmã, viver como peregrino aqui nessa terra. O povo de Deus não tem cidadania permanente aqui nessa terra. Se você é povo de Deus, você precisa compreender que você não tem cidadania permanente aqui nessa terra. Você vive somente um tempo. Daqui a pouco você irá subir para os céus para morar com Cristo toda a eternidade. Então se esforce pelas coisas que são eternas. Sobrinho de Ilka, André, a mãe dele mora na Alemanha agora. Vez por outra, André está indo para a Alemanha, tanto ele quanto Stephanie, a irmã. Interessante que quando passa os 3 meses, ainda que ela more lá, mas ela é estrangeira e ainda não tem cidadania lá, está por trabalho também, ele precisa voltar. Ele não pode ficar como clandestino lá. Ele vai, mas ele volta. Para ele entrar naquele país, a mãe tem que pagar o seguro antes, seguro saúde, porque ele não tem direito a atendimento médico lá. Só tem direito se pagar seguro saúde. E todas as vezes ela paga o seguro saúde, para que quando ele adentre no país, ele possa, se tiver qualquer coisa de saúde, ser atendido naquele país. Sabe que a lição que eu fico com isso? A lição que aquele país está dizendo para ele: você pertence ao país chamado Brasil. Você não tem direito nenhum aqui nesta nação. Com isso eu quero trazer à sua memória, meu irmão, minha irmã, eu e você não temos direito nenhum aqui nessa terra. O nosso direito é nos céus. Então deixe de viver, meu irmão, minha irmã, buscando os direitos terrenos.
Muitas das vezes nós gastamos muito tempo da nossa vida buscando os direitos terrenos aqui dessa terra, tão somente nessa vida. Nós aqui somos estrangeiros e forasteiros. Como é o nome do sobrinho de Ilka que eu falei? Quem lembra? André. Olhe para seu irmão e diga assim, ó, você é um André aqui na terra. Tem direito a nada. Tem direito a nada. Você sabe onde você tem direito? Na mansão celestial. Se conscientize. Se você quer completar a missão, se você quer viver a vida que vale a pena viver, meus amados irmãos, você tem que entender que você não tem direito nada aqui nessa terra, mas pelo contrário, você tem direito nos céus, porque você nasceu, nós nascemos do Espírito, nascemos de cima, e a nossa pátria está lá nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cidadão dos céus, quantos cidadãos dos céus estão aqui esta noite? Você entende por que tanta hostilidade em relação à verdade da palavra? Porque a perseguição é real aos ensinos que contrariam a libertinagem que esse mundo está pregando. Como diz lá em João capítulo 15, versículo 19, meus amados irmãos. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria e o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. É justamente isso que os discípulos estão vivendo lá, que Pedro está vivendo lá. E o Senhor está dizendo para ele: olha, viva como cidadão dos céus, para que naquele dia da visitação eles possam ver que o Espírito de Deus estava em vocês. Não busque direito aí nesta terra, pelo contrário, testemunhe da vontade de Deus, aleluia. Gaste o seu tempo vivendo a vontade de Deus. Estabeleça a vontade de Deus através da sua vida. O mundo, meus amados irmãos, sempre vai se opor à verdade da palavra, vai se opor à verdade da Bíblia. Portanto, se estamos com a palavra e os ensinos de Deus, nós iremos enfrentar a oposição que o mundo faz a ela. E é por isso a consciência que nós precisamos ter, que nós não precisamos nos justificar por causa da palavra, pelo contrário, nós só precisamos viver a palavra de Deus na nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer: e não sedes conformados com este, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a boa, perfeita vontade de Deus? Que haja uma metanoia em cada um de nós, que haja uma transformação de pensamento. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo é para a glória do Senhor. Por isso eu não vou viver com a mentalidade da terra. Na terra eu sou um peregrino, eu sou um passageiro. Eu vou viver com a mentalidade dos céus. O rei está voltando. O rei está voltando. Quando eu penso em missões mundiais, Mônica, eu penso em um casal de jovens, que por último, nós estivemos juntos lá, durante o ONIE, as Olimpíadas Nacionais de Inverno dos Embaixadores do Rei,
lá no Rio de Janeiro, no ano de 2019. Aquele casal estava, Alessandra, sendo enviado para um país, e quando nós falamos em missões mundiais, normalmente nós não citamos o país aonde esses missionários estão, nem os seus nomes, por causa das retaliações em alguns países que tem. Em um desses países que foi para a China especificamente, algumas regiões lá. E eu penso que aquela família daquele casal, eles investiram tanto naqueles dois jovens. E Alessandra, eu penso que aquilo que você falou pela manhã, quando disse assim, médico, a igreja, amém. Advogado, amém. Pastor, missionário. Eu penso que os filhos não são seus. E ainda que seja médico ou advogados, o Senhor pode pegar eles e mandar. Sabe por quê? Esses dois jovens, os seus pais investiram na vida deles, justamente para ser médico e advogado. Aquela jovem, uma advogada, e aquele jovem, um médico, de 26 anos de idade. E quando eles concluíram o curso, eles casaram. E acho que estava todo mundo, a sua igreja local, a sua família, dizendo, eis aí um casal de sucesso nesta sociedade. O Senhor disse, ele vai ser de sucesso, não para esta sociedade, mas para o reino de Deus, aleluia. E eles aceitaram o desafio do Senhor para a vida deles. E eles estavam lá justamente na Unié para dar um testemunho daquilo que Deus estava fazendo. E dizer para aqueles adolescentes embaixadores que ali estavam, mais de 5.000, dizer, eis aqui um embaixador do rei, que se formou em medicina. Eis aqui uma mensageira que se formou em advogada. E o Senhor está nos soprando para a obra missionária. Lá naquele país onde é proibido entrar até a Bíblia. E nós iremos atuar. Inicialmente ele, como médico ali naquela região. E através da medicina, anunciar que só Jesus Cristo salva. A vida que vale a pena ser vivida. E é por isso que eu digo, meus amados irmãos, ainda que você pense que o seu filho vai ser médico, vai ser advogado, vai ser qualquer coisa, se o Senhor Deus tiver um chamado específico para a vida dele, você não tem controle sobre a vida dele, porque a vida dele pertence ao Senhor. Se nós queremos viver a vida que vale a pena ser vivida, além de vivermos como estrangeiros e peregrinos aqui nesse mundo, nós precisamos viver como cristãos espirituais. Diga comigo, cristãos espiritual. Mas pastor, mas cristão já não é espiritual? Depende. Tem muitos cristãos, o quê? Carnais. É por isso o chamamento para que nós possamos sermos cristãos espirituais. A parte B do versículo 11 diz assim: a vos abaster das paixões carnais. Que vos abstenhais
carnais das concupiscências carnais. Em outras versões vai dizer que vos afasteis dos desejos carnais. A vida que vale a pena ser vivida, meus amados irmãos, é uma vida como cristão espiritual. A vida cristã, nós não podemos deixar de entender que é um campo de guerra. E essa batalha é vencida através da submissão a Deus, com um compromisso sério com o Senhor, na oração e na leitura da palavra. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos em guerra. Você acha que esses 2 jovens que foram lá para aquele país, todo dia ele levanta e dorme atentos, porque ele sabe que eles estão em guerra, em batalhas. Quando tem uma viagem missionária, quando você vai fazer, diz assim, vamos ali fazer um impacto evangelístico, parece que a gente fica mais atento, né? Parece que a gente ora mais, parece que a gente jejua mais. Você está em batalha, em guerra todos os dias, porque você está no campo missionário todos os dias. Você não é cidadão dessa terra. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e vai dizer que ele está ao nosso bramando como? Buscando a quem possa tragar. Todos os dias tentando nos tragar. Mas os cristãos espirituais e não carnais, eles ficam atentos todo o tempo. E não tem cilada do inferno que possa combatê-lo, porque ele é um soldado preparado para todos os combates, e irão vencer, porque tem o Espírito de Deus na sua vida. Na batalha espiritual, meus amados irmãos, nós devemos resistir ao diabo, e não se conformar com o mundo, e fugir das paixões carnais, porque o caminho da vitória sobre as paixões carnais não é o enfrentamento, mas a fuga e a abstinência do mesmo. Por isso, Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Mas a obediência à palavra de Deus gera vida, e vida eterna, através de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, queridos amigos e amigas, nós precisamos viver uma vida espiritual, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E porque nós temos que viver essa vida, porque nós precisamos ser exemplos a ser seguidos. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que deixa exemplos a ser seguido. Você é um exemplo na sua casa? Você é um exemplo na sua escola? Você é um exemplo na sua rua? Você é um exemplo na igreja? Porque a vida que vale a pena ser vivida é uma vida de exemplo a ser seguido. Por isso nós devemos sempre manter o procedimento de um cristão, para que ninguém tenha o que falar em relação ao nosso testemunho, modo de viver e agir. Manter uma conduta irrepreensível. Quando receber os aplausos e elogio é muito fácil, mas o desafio é manter o procedimento exemplar, mesmo quando somos alvo da maledicência, da calúnia
e da mentira. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, parte A. Ele nos orienta dizendo o seguinte, 1 Pedro 2, 12, parte A. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Aleluia. Nós vivemos em um mundo, em uma terra peregrina. Tem muitas pessoas que elas não são repatriadas dos Estados Unidos e ficam em busca do green card. E a grande observância é que essas pessoas que lá estão, até mesmo há mais de 9 anos, porque se eu não me engano, a lei americana diz que quando outro cidadão ele consegue ficar 10 anos no país, ele já tem direito, 15 anos, não recordo o tempo, mas existe um tempo, ele consegue adquirir essa possibilidade de morar no país. A observância que ele faz o tempo todo, sabe qual é, irmãos? Não se envolver em nenhum delito. Eles fazem de tudo para não se envolver em um acidente de carro. Eles fazem de tudo para não ser acusado em nada. Porque enquanto ele estiver naquele país sem viver em nenhuma dessas confusões, ele vai conseguir passar esse tempo e ganhar o direito de permanecer no país. O que nos dará o passaporte para a morada eterna com o Senhor será a nossa prática de vida da palavra do Senhor em nossas vidas. Ainda mais enquanto estamos vivendo aqui neste mundo. E o Senhor está orientando aqui para os seus discípulos, inclusive a Pedro diretamente, dizendo assim: olha, enquanto vocês estão vivendo aí, no meio dos pagãos, no meio daqueles que não observam a minha lei nem a minha palavra, vocês vivam de maneira exemplar, aleluia. Essa palavra é para mim e para você também esta noite. Lá no meio daqueles colegas no trabalho, viva de forma exemplar. Lá no meio, na escola lá, onde tem vários grupinhos, viva de maneira exemplar. Lá com aquele vizinho que gosta de fazer o gato, viva de maneira exemplar, não queira o gato. Porque são nas pequenas coisas que nós iremos testemunhar o Evangelho de Deus em nossas vidas. E nós iremos completar a missão para a glória do Senhor. Vivamos, meus amados irmãos, de maneira exemplar para a glória do Senhor. Mas se nós queremos viver a vida que vale a pena, nós precisamos, além de viver uma vida exemplar, nós devemos viver uma vida com submissão, praticando o bem, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, nós precisamos aplicar em nossas vidas um modelo do princípio de autoridade e o dever de submissão, que são ensinos claros na Escritura. No domingo passado nós falamos muito em um momento daquilo que nós estávamos ministrando acerca da submissão e a honra. Nós falamos sobre a submissão aos pais, nós falamos sobre a submissão às autoridades. E hoje, naquilo que Missões Nacionais, ela direciona para as nossas vidas como aquilo que ela traz como reflexão, ela também traz isso para as nossas vidas, que nós precisamos também viver com submissão e praticando bem. Por isso que lá em 1
Pedro capítulo 2, versículo 13 e o 15, ao 15, vai nos orientar dizendo, 1 Pedro 2, 13 e 15, por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, pois esta é a vontade de que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Nós precisamos cumprir a vontade do Senhor. E muitas das vezes na nossa concepção humana, nós queremos ter o nosso direito. Só que Pedro também está vivendo esse momento nessa carta. E quando ele escreve esta carta, em um contexto turbulento, que todo o povo de Deus está vivendo, muito pior do que qualquer um pelo que nós já passamos nos dias atuais. Naquele momento o Império Romano tinha um insano imperador chamado Nero. E eu posso dizer, um insano imperador chamado Nero que estava no poder naquele momento. E Pedro não negociou, meus amados irmãos, nem transgrediu com a verdade. O cristão, ele pode e deve discordar de qualquer autoridade constituída, sempre que ela exorbita em suas funções e for além da competência, mas jamais pode se insurgir contra o princípio de autoridade estabelecido por Deus na sua palavra. Sabe por quê? Porque se assim for, nós não iremos estar dando testemunho cristão. Pelo contrário, o Senhor nos convida para viver a fé cristã, dando testemunho da sua palavra. A fé cristã nos ensina a honrar ao próximo, e nós devemos colocar os interesses deles acima do nosso. Nossa obediência a autoridades constituídas decorre da nossa obediência a Deus, e está plenamente entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso, 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: pois a rebeldia é como pecado de... Vamos ver juntos? Nessa parte A. A rebeldia é como pecado. Quantos querem ser feiticeiros? Diga, que é isso, pastor? Eu sou santo, aleluia. Quantos santos tem aqui? Então, se você não quer ser feiticeiro, você não pode ser rebelde. Você tem que observar e obedecer a palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo e queremos viver a vida que vale a pena ser vivida, porque ela nos dá a certeza da eternidade. Depois de falar de submissão, de forma geral, se você olhar o texto lá do 11 ao 25, Pedro nos encoraja, mostrando o modelo de Cristo, o maior de todos os exemplos de submissão. Pedro chama a atenção dos discípulos que sofrem injustamente neste mundo, a olhar para o sofrimento de Cristo e assim obter alento a fim de suportar com paciência os sofrimentos na vida cristã aqui na terra. Por isso o versículo 21, lá de 1 Pedro, capítulo 2, 21 ao 25. Capítulo 2, 21, 25 diz assim: para isso vocês foram, pois também Cristo
Sofreu no lugar, deixando exemplo, para que sigam os seus. Permanecem nesse 21, queridos. Vamos ler junto esse versículo? Diga assim: para isso vocês foram, pois também Cristo sofreu, deixando exemplo para que sigam. Olha que convite maravilhoso. Está lembrado do casal? Sabe por que ele aceitou o desafio de completar a missão? Porque ele viu o exemplo de Cristo. E ele dissera assim: para mim nada importa, a não ser obedecer aquilo que o Senhor está mandando. 22. Eles não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 23. Quando insultava, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? A vida que vale a pena ser vivida, meus amados irmãos, acontece quando eu e você reconhece que somos peregrinos e estrangeiros aqui nessa terra, porque a nossa pátria é o céu, aleluia, aonde Ele foi construir uma grande mansão para que nós pudéssemos habitar a eternidade. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vossa alma, Cristo Jesus. Alguém completou a missão de levar o evangelho de Cristo até nós. E hoje nós temos o nome escrito no livro da vida. Se você tem, diga amém. Toda pessoa é uma ovelha desgarrada antes de ser encontrada por Jesus e Ele alcançar a sua alma. Porque Ele é o pastor que cuida. Ele é o pastor que quer cuidar. E nós já fomos alcançados. Aquele que Ele alcançou antes de nós aceitar a missão de cumprir a vontade de Deus, e alcançou a nossa vida. O desafio essa noite é eu e você dizermos: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a cumprir a missão. Por isso eu vou viver a vida que vale a pena ser vivida. Mateus 28, 19 e 20, fiquemos de pé nesta hora. Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se você até hoje somente se preocupou em fazer sua casa, não há nada de mal em você querer sua casa
própria, arrumada, bonita. Se você até hoje se preocupou tão somente de cuidar da sua beleza física, não há nada de mal em você querer tudo isso. Mas só isso não é o bastante. Isso é primário, é secundário, melhor dizendo, enquanto vivemos aqui nessa terra. Porque o primário é cumprir a missão, fazer discípulos, fazer discípulos. Abaixa a sua cabeça e vamos fazer dessa canção uma oração. Fale com o Senhor esta noite, dizendo para Ele: Pai, eu quero cumprir a missão, então me ajuda. Abre a minha mente, abre meu entendimento, usa a minha vida. Vamos louvar o Senhor, ó Rei das Nações, que não se curvará, só o teu nome é santo. Grandes são as obras do Senhor. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
Pai, nós precisamos cumprir a missão, de forma individual e de forma coletiva como igreja. Por isso nós te pedimos esta noite, nos dá sabedoria e entendimento, para que nós possamos viver a vida que vale a pena ser vivida. E esta vida está em conformidade com a tua palavra, com a tua direção, com a tua vontade, com o teu querer. Por isso eu te peço esta noite, ó Deus, mortifica a nossa carne, Senhor. Mortifica o nosso desejo carnal, ó Pai, as nossas inclinações, ó Pai, tão somente para este mundo terreno. Nos conscientiza que nós somos peregrinos aqui nesta terra, estrangeiros aqui nesta terra, mas nós somos cidadãos dos céus, ó Deus. E com esta consciência, nós possamos gastar nossos esforços, nosso talento, nossos recursos, a nossa vida, para aquilo que precisa ser primário, o anúncio do teu evangelho, da tua palavra, e que as nossas vidas possam ser usadas para fazer novos discípulos para o teu reino. Nos ajuda, Senhor. Eu não sei como entrou cada mente, cada coração aqui esta noite, mas eu sei que o Senhor é este Deus que pode transformar mente e corações. Por isso começa a operar do menor ao maior, para que a tua vontade se estabeleça e o teu nome seja glorificado. Vai tocando em cada pessoa, que esse desejo possa brotar, Senhor, e nós possamos ser testemunhas do Senhor aqui nessa terra, sem abrirmos até a nossa boca, mas pelo exemplo vivido da tua palavra. Nos ajuda para que esta semana seja dessa forma, e através de nossas vidas, discípulos possam ser ganhos para o teu reino, e nós possamos cumprir esta missão. Quem sabe muitos de nós que aqui estamos esta noite, não tenhamos nenhuma possibilidade de ir para a China, de ir para a África, mas a nossa vida possa inspirar jovens nos dias de hoje, e eles se renderem aos teus pés, e eles serem enviados, e essas mais de 2.000 tribos e nações que não foram alcançadas pelo teu evangelho, possam ser alcançados por esses que irão ser ganho para o teu reino através de nossas vidas. Tu tem a maneira de operar, e nós não estamos limitados à distância, à circunstância, às condições. O que basta tão somente em nós, e o que o Senhor quer é a disponibilidade de dizer: eu estou disposto a cumprir a missão. E é isso que nós dizemos esta noite. Se você pode dizer, você diga ao Senhor: eu estou disposto a cumprir a missão. Usa a minha vida, Senhor, para a glória do teu nome. Portanto, Senhor, leva-nos mais para os nossos lares agora. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. E que esta semana seja uma semana de testemunho cristão para a glória do teu nome. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Com as orações silenciosas,
nós estamos despedidos esta noite. Em nome de Jesus. Lembrando a todos os homens que no próximo sábado, às 19h30, nós teremos um encontro com todos os homens da igreja, aqui na quadra da igreja, em nome de Jesus.